paz, irmãos. Confesso que estou bem nervosa. Peraí que estão falando para eu arrumar o cabelo. E a convite do meu pastor, do meu sogro, na verdade foi quase que uma intimação. Porque eu acredito que ele sabia que se ele perguntasse, eu ia falar não. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Quando ele me falou que queria que eu trouxesse a mensagem esse domingo, eu fiquei bem estremecida. Eu estava bem a caminho de ir para minha casa, nem sei como eu cheguei lá, porque eu fiquei pensando um monte de coisa. Falei, Senhor, quem sou eu para trazer a mensagem, né? Falei, nossa, eu ainda sou a irmã da live, sabe? A irmã da live que traz uma mensagem que ainda, eu falei assim, eu não sei me expor em frente às pessoas, porque às vezes pela internet é muito mais fácil, né? Então eu falei, Senhor, não sei como, mas eu tava com o coração bem assim, sabe aquele patinho? Então tem fica aí em cima, tá bem calminho, mas assim por baixo da água tá com as perninhas assim, eu tava bem agitada, tava bem assustada, mas eu falei, Senhor, o Senhor me fez lembrar no meio do caminho tudo aquilo que eu passei e me lembrei de um detalhe, né? Lembrei que eu falei, Senhor, no momento agora tá doendo e eu sei que o Senhor tá trabalhando aqui e se eu sobreviver, usa-me a mim. Então, ali foi uma confirmação forte no meu coração. Eu falei, Senhor, eu sei que eu sou capaz. Então, assim, irmãos, não sou crente de 10, 20 anos da igreja. Tenho minha forma, meu linguajar mais, minha dialeto mais, como fala, mais jovial de falar. Então, assim, não tem aquele jeitão como o pessoal está acostumado aqui. Então, eu peço que vocês me ajudem também, né, em espírito aqui, fique todo mundo ligado, porque eu pedi para Deus para que não fosse eu falando, mas que Ele falasse aquilo que Ele gostaria de ministrar no meu coração, primeiramente, me ensinar, para que eu pudesse transmitir a vocês também algo muito importante dEle. Então eu falei, Senhor, usa-me a mim para falar aquilo que o Senhor quer confirmar. Aleluia! Depois que eu percebi também, esse é o último domingo do mês, né? Eu falei, misericórdia, Senhor! O meu sogro, ele faz os propósitos do mês e sempre o último mês é muito importante, porque é o fechamento, né? E eu falei, Senhor, eu não tô acreditando. E quando eu fui fazendo a palavra, eu falei, nossa, essa palavra aqui, Senhor, tá aparecendo. Eu não tinha visto nem o calendário, para ser sincera. Mas quando o Senhor veio ministrando a mensagem no meu coração, e eu fui vendo, falei, nossa, mas Senhor, se eu falar isso daqui, vai ser como se fosse uma finalização. Mas não pode, porque aí como no outro domingo eles vão falar do mesmo tema? E aí depois quando eu olhei no calendário, eu falei, meu Deus, meu sogro deixou para eu falar, meu pastor deixou para eu falar o último, né? O último domingo do mês, então é para finalizar. Eu falei, amém, Senhor, então confirmou. Amém? Então vamos lá, irmãos. Eu fiz aqui minha anotação e eu falei para minhas cunhadas que eu teria dificuldade, porque quando eu tô na live eu tenho as duas mãos, né, para apoiar. Mas aqui, como eu agora tô com uma no microfone e outra aqui na anotação, então vocês têm um pouquinho mais de paciência comigo, tá bom? Então vamos lá. O tema deste mês de novembro foi o poder da unidade. Amém? Então vamos ler. 1 Coríntios 1:10. Aqui. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Irmãos, aqui fala muito da questão da gente estar em concordância. E eu sempre falo para Deus, falo, Senhor, sempre fui muito ruim de literatura. Não sou boa em ler muitos livros, mas Deus ultimamente vem me dando graça de esmiuçar algumas coisas e entender. Então eu peço a Deus que eu possa interpretar o que Ele está me dizendo ali, não que eu leia somente por ler. Amém? Então quero que a gente leia, na verdade, aqui o tema está em 1 Coríntios 1:10, mas eu gostaria que a gente estendesse até o 12. Amém? Então vamos novamente. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem
uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Aqui, irmãos, se a gente pensar bem no que a palavra disse nesse pequeno contexto de 10 a 12, fala que as pessoas estão começando a ficar divididas. Divididas o quê? Cada um fala que, por exemplo, trazendo para os dias de hoje, como eu posso representar, a gente às vezes é muito religioso. A gente fala assim: eu sou dessa igreja tal, eu sou da igreja tal, mas a gente não vive a palavra de Deus. A gente vem para a igreja, a gente fala que serve a um Cristo, mas a gente não vive verdadeiramente o que a gente tem que viver. A gente prega uma coisa no domingo, a gente fala, a gente ora, mas a gente não vive dentro das nossas casas, não vive no trabalho, não vive, não dá bom testemunho onde a gente anda. Porque a gente, muitas vezes, por ser falhos, por sermos carnais, a gente peca muito em atitudes. Então, às vezes, quando a gente é testado no momento de alguém falar de uma forma mais grosseira com a gente, ou de fazer algo que não nos agrada, como que a gente age? Como que a gente dá o testemunho? Como que a gente vive? E a gente se orgulha e fala: eu sou da igreja tal, eu sirvo a esse Deus, não sei o quê. Mas, na verdade, a gente não vive verdadeiramente. Então, o poder da unidade é estar em concordância com o que a palavra de Deus diz para vivermos. Isso é muito importante. Muitos se escondem e se dizem ser cristãos, evangélicos, crentes. Tem falas bonitas, né? Pregam bonito. Às vezes aquelas palavras que nos edificam, gente, de verdade. Quantas vezes a gente já não viu isso? Né? Aquelas mensagens maravilhosas, mas não vivem o que pregam. Não vivem o que ensinam, se orgulham da placa da igreja. Sou daqui, sou dali, assim como disse o versículo aqui. Mas é somente um religioso. Julga muitos outros e não faz o que realmente precisa ser feito, que é viver a palavra todos os dias, minutos e segundos em todas as suas atitudes. Devemos exaltar e dar bom testemunho daquilo que cremos, para que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas e atitudes. Então é isso que a gente precisa viver, é isso que a gente precisa ser. Não falar: eu vou para a igreja, agora eu sou crente, então por isso que eu não faço isso, por isso que eu não falo que não, você não tem que se justificar, você tem que ser verdadeiramente. Amém? Ser unidade é viver em concordância com o que diz a palavra. E se vivermos isso, como será mais leve os nossos dias, irmãos? Porque Cristo se fará presente em todo momento. Porque quando a gente se deixa a carne levar, quando a gente age pela nossa... Sabe, o nosso nervoso, a gente acaba perdendo a melhor parte do Senhor. A gente acaba perdendo aquilo que Deus quer mostrar pra gente. Porque a gente não consegue enxergar. A gente fica cego, irmãos. Então aqui, eu vou trazer vários versículos pra gente ler juntos. Como meu pastor diz, é um rolo que desenrola. Então eu vou trazer pra vocês vários versículos. Acredito que eu vou falando, o Lê consegue colocar lá, mas eu vou lendo aqui, tá bom, irmão? Porque eu gosto de entrar no texto para também entender. Mas as minhas irmãs já estão acostumadas que eu faço assim como se estivesse lá no local. Então é assim que eu consigo entender a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. A próxima é 2 Coríntios 1, de 3 a 11. 2 Coríntios aqui, ó. 1, 3 a 11, amém? Vamos lá. Aqui fala o tema: Deus é nosso consolador. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Meu Deus, gente. Aqui tá tão claro como é lindo, né? Que aqui Deus deixa claro que a gente passa as tribulações, a gente
como uma experiência, como uma edificação. Porque se a gente consegue passar por essa tribulação hoje, e a gente vence, amanhã, quando seu irmão estiver nessa mesma situação, você vai ter força para ajudá-lo. Glória a Deus. E assim a gente vai se unir e a gente vai glorificar a Deus verdadeiramente. Amém? Então vamos continuar aqui, ó. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta a orações de muitos. Gente, nessa passagem fala sobre as tribulações, que Deus nos consola nas nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações, que é o que eu falei. Então fica muito claro aqui que são experiências para nos edificar, para nos fazer crescer, para fazer a gente chegar mais perto dele. Então, eu deixei aqui em ênfase, né? Ao versículo 3, 4, 10 e 11, que a gente vai ler de novo só para inculcar mais na nossa cabeça, tá bom? Então vamos lá, 3, 4, 10 e 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Aí vamos lá, 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Então, irmãos, essas tribulações, dores, angústias, tristezas, dificuldades, aflições que passamos durante a nossa jornada de vida, servem para nos forjar, para nos edificar, para que possamos, com essas experiências, ajudar o próximo. E assim, quando a gente estiver passando por esse problema, a gente ser forte o suficiente para falar assim, irmão, tá passando por isso, vai passar, porque Deus é maior na sua vida. Amém? E eu já senti, eu pude ver o milagre e você também vai sentir. E a gente vai falar com ousadia, a gente vai ter força para isso. Por isso que às vezes Deus permite a gente passar por algumas coisas, para que a gente se fortaleça. E a gente creia realmente que Ele está agindo, que Ele é fiel, que Ele existe. Aí, vocês me perguntam, né? E onde está a unidade nisso, Kaori? E eu aqui falo, Senhor, onde está a unidade nisso? Quando oramos uns pelos outros, quando estamos em concordância com a palavra de Deus, ali está a unidade. Aleluia. Ali está a união, porque a gente está um pelo outro. Vamos lá, mais um pouquinho, para a gente conseguir fazer um contexto melhor. Em Mateus 22, de 37 a 39. Aqui é uma passagem bem conhecida, mas vamos tentar ler de uma forma que realmente a gente entenda de todo o nosso coração. Ali, ó. Ame ao Senhor,
o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amém? Amar ao Senhor. Agora lá. E o segundo? O segundo é semelhante a ele. Ame ao próximo como a si. Meu Deus, gente, tá entendendo? Segundo maior mandamento. Se o primeiro é amar a Deus e o segundo maior mandamento é amar o próximo, a gente precisa ser um pelo outro. Precisamos orar um pelo outro. Precisamos ter experiência para que possamos fortalecer uns aos outros. Então, como devemos orar pelo nosso irmão em meio a uma tribulação, em meio a um problema dele? Devemos orar com todo o coração, como se fosse o nosso problema. Sabe, irmãos, às vezes, eu reconheço e eu acredito que vocês podem também fazer um exercício de refletir. Quando o irmão está passando por uma situação difícil, pede uma oração, você sabe que ele não está legal, como que a gente ora por ele? Será que a gente ora como se realmente fosse um problema nosso? Porque se a gente orasse como se fosse realmente o nosso problema, a gente oraria com muito mais intensidade. A gente oraria assim, de joelho no chão, cara no pó, falando: Senhor, ajuda no meu irmão, como se fosse nosso. Mas será que a gente faz isso? Como a gente ora? Como a gente fala que a gente pode amar o próximo se a gente não tem coragem de orar como se fosse um problema nosso? O irmão fala: tô passando por isso, tô passando isso no meu casamento, tô passando isso no meu trabalho, tô passando isso com meus filhos. A gente: amém, vamos orar por você. É assim que a gente faz, a gente ora: Senhor. Primeiro é o nosso, né? A gente vai e ora lá. Com toda a fé, quando é um problema nosso, a gente chega a chorar, né? E aí, quando é um problema do nosso irmão, às vezes... Mas não por maldade. Eu sei, a gente não é mal nisso. Mas às vezes é por desaperceber que a gente não está fazendo como Deus gostaria que fizéssemos. Que é verdadeiramente orar pelo problema do irmão. É verdadeiramente sentir aquilo que o irmão está sentindo. É você abrir mão, às vezes, de um tempo que você tem que fazer suas coisas para falar assim: irmão, eu estou contigo, vamos lá. É um abraço, é uma mão que você tem que levantar. Às vezes, pode ser até uma questão financeira. Se você tem para poder ajudar, amém, porque Deus te abençoe, porque você tem que ajudar o próximo mesmo. Então, assim que a gente tem que ver, não só venha a nós o vosso reino, só o nosso, só os nossos problemas, só a gente se vê nisso. Então, é algo que a gente precisa ficar atentos, para que a gente possa glorificar verdadeiramente ao Senhor, porque é o segundo maior mandamento. Amém? Então, se todos nós agirmos dessa maneira, pensa só como tudo seria mais leve e lindo, gente. Como seria mais leve se realmente meu irmão pudesse estar do meu lado e falar assim: vamos lá que você consegue, Kaori. Você tá assim, eu tô contigo. Eu tô com você verdadeiramente. Porque poderemos contar verdadeiramente uns com os outros, vai ser lindo. Quando eu estiver fraca, irmãos, você vai estar forte. Quando você estiver fraca, eu vou estar forte. Porque na vida é assim, né? A gente crê em Deus, a gente sabe que Deus é onipotente, onipresente, mas muitas vezes a gente fraqueja porque a gente é carne. Às vezes a gente se ira, às vezes a gente se entristece, às vezes a gente está com um problema tão grande que a gente não consegue reconhecer que Deus pode fazer todas as coisas. Por isso que é bom a gente estar em comunhão com os irmãos, porque quando a gente estiver fraco, o irmão vai falar assim: irmão, vamos lá, lembra o que a palavra de Deus diz, vamos levantar, anima-te, porque se eu vivi esse milagre, você vai viver. Amém? Então vamos lá. Vamos ler agora o Salmo 133. Salmo 133. Também um salmo muito conhecido, mas também quero fazer uma reflexão e entrar dentro desse salmo para que a gente possa realmente viver ele. Amém? Vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Irmãos, vamos reconhecer uma coisa aqui. Quando a gente lê assim, o primeiro versículo: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Tá fácil entender aqui, certo? Aí vem: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce da barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes.
você entende realmente o que está entendendo? Você, né? Eu falo assim, Senhor, eu quero entender para poder falar para meus irmãos, eu preciso entender o que, né, o real significado. Pode ser que alguns aqui, meus pastores, com certeza sabem, mas eu fui em busca. Falei assim, Senhor, me ajuda a entender, interpreta o que o Senhor está dizendo, porque na Bíblia existem muitas parábolas também, muitas comparações. E são comparações, às vezes, daquele tempo que hoje a gente já não vive as coisas que eles viviam, né? Então eu falo, Senhor, me ensina para que eu possa também entender verdadeiramente, poder viver, que meus irmãos entendam e eles vivam também, amém? Então aqui, olha só, ele compara, é como o óleo precioso. O óleo precioso naquela época é aquele óleo usado para ungir. Quando fala da barba de Arão, Arão a gente sabe que era o irmão de Moisés e que ele foi um homem muito usado por Deus também, muito querido, porque ele interpretava, né? Ajudava a interpretar Moisés, quando Moisés, pelo fato de ter dificuldade de falar, ele era a voz, né? Porta-voz, fora outras coisas que ele fez maravilhosas também. E aí em Êxodo tem uma parte que fala que ele foi ungido, ele e seus filhos, para serem sacerdotes, né? Meu sogro, meu pastor. Então, esse óleo precioso era um óleo que não era usado para qualquer coisa, a qualquer momento. Era um óleo precioso. Então, quando Deus fala que viver como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão e compara com essa preciosidade que é esse óleo, significa que é muito precioso como o óleo que era usado para ungir a cabeça de Arão. E aí a preciosidade é tão grande que quando o óleo é derramado, né, na cabeça de Arão, ele vai assim, ó, e derrama até a barba e chega até a gola. Então, quando a gente vive verdadeiramente em união, a gente pode espalhar esse amor de Deus, essa preciosidade, se espalha. É uma comparação. Então, vamos lá. Aí vem o 3. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Tá, também fiquei, Senhor, o que significa aqui? Né? Como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Aí eu fui pesquisar e Deus falou comigo e me mostrou, os estudiosos falaram também, que Hermon é uma montanha muito alta lá de Israel. É a maior montanha de lá. Então pensa, o orvalho, o gotículo de orvalho, é algo que vem da natureza, né? Que quando o tempo está mais nubladinho, quando, né, tá um pouco mais fechadinho, começa a se ter esse orvalho quando vai antes de nascer o sol, certo? Mas pelo fato dessa montanha ser tão alta, então ela consegue pegar essas gotículas de orvalho muito mais fácil do que uns montinhos pequenos, certo? Do que as montanhas menores. Então ela tem uma facilidade de pegar o orvalho, e esse orvalho, o que acontece quando ele desce pela montanha? O orvalho é a água, e a água quando desce pela terra, ela traz vida. Então, em Israel, a terra geralmente é seca, não se chove tanto quanto São Paulo, certo? Então, quando se fala da preciosidade do óleo, é como orvalho do Hermon, é porque o orvalho traz vida. É muito precioso lá para Israel, porque como é que se colhe? Quando você planta, você tem que regar, certo? Então, o orvalho traz vida. Então, Deus compara a nossa união com o orvalho do Hermon. É muito precioso a gente entender o quão é importante sermos unidos. Aí, no final diz, ali o Senhor concede a bênção da vida para... Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, se aqui está falando que se a gente viver em união e está dizendo que é tão precioso como o óleo e é tão precioso como o orvalho e que a gente vai ter ali, ó, bênção da vida para sempre, o que a gente está esperando para viver isso verdadeiramente? Amém? Então, vamos lá, muitas vezes lemos essa passagem porque a gente lê a primeira, a segunda, mas hoje eu quero que essa passagem seja diferente. Eu quero que, quando vocês lerem de novo, vocês tenham toda essa dinâmica, esse mover, sabe? Essa profundidade da mensagem que é tão importante para as nossas vidas. Ali, Deus concede a bênção da vida para sempre.
Olha que lindo, meu Deus. Ô, Senhor, como nós queremos viver, Senhor, a bênção dessa maravilhosa situação que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Como a gente às vezes deixa de fazer tantas coisas, Senhor. Abre nossos olhos, Pai. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Deus, abre o nosso coração, a nossa mente para entender verdadeiramente a Tua palavra. Que a gente não leia mais a Bíblia somente por ler. Que a gente possa viver, irmãos. Que a gente possa viver. Amém? E tem mais um detalhe. Para vivermos o poder da unidade. Voltando para a unidade, gente, faz todo um sentido. Para a gente viver o poder da unidade. Que essa união que Deus fala para a gente precisa estar em concordância. Amém? E sermos bênçãos. E darmos bons testemunhos. E é necessário que tenhamos o fruto do Espírito. Como a gente pode amar o próximo? Como a gente pode servir? Como realmente a gente pode ser unidos se a gente não tiver o fruto do Espírito? Não faz sentido. Então, às vezes, a gente pode até querer ser próximo do nosso irmão. A gente pode até querer ser mais unido, orar mais um pelos outros, ter mais essa união. Mas se a gente não ter os frutos do Espírito, se a gente não praticá-los, não tem como a gente exercer isso. Amém? Então vamos voltar lá. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Também uma passagem que o meu pastor fala muito aqui, mas que eu quero que dessa vez, irmãos, prestem muita atenção, porque eu vou esmiuçar aqui também, para que nunca mais a gente leia essa passagem só por ler. Amém? Então vamos prestar atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Bom, aí eu digo para vocês. Muitas vezes eu digo e reconheço. A gente lê, a gente sabe, é amor, é alegria, paciência, né, fidelidade. Mas será que a gente pratica isso realmente? Porque às vezes uma palavra só é tão vasta, né? Daí eu falei para Deus, Senhor, me ensina a viver cada fruto. Eu quero entender o que significa cada fruto. Porque se eu entender o significado de cada fruto, fica mais fácil a gente viver ele. Ai, Deus, eu falei, Senhor, como é que eu acho? Fui procurar, fui pesquisar, fui estudar. Não é que eu achei. Gente, os frutos, cada fruto tem um significado. Quem conseguir anotar, anota. Quem não conseguir, amém. Depois alguém anota e eu faço um vídeo, vê. Mas olha só, que lindo. Eu quero que vocês prestem atenção em cada fruto. Porque o significado deles vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Vamos lá. Primeiro fruto qualquer, irmãos? Amor. O fruto do amor leva a amar, compreender e consolar o próximo. Esse é o fruto do amor. Qual é o próximo fruto? Alegria. Sabe o que o fruto da alegria faz? Gera um desejo de glorificar a Deus. Glória a Deus. Próximo fruto? Paz. A paz concede tranquilidade em meio às tribulações. Glória a Deus. Tá ficando claro, irmãos? Glória. Vamos lá, qual é o próximo fruto? Paciência. Paciência, que é a longanimidade. É a paciência consigo mesmo e com a caminhada de cada pessoa. Você tem noção que a gente não pode, às vezes, forçar o irmão a ter na mesma velocidade que a gente tem? Ou que a gente está num nível assim, eu tô pensando assim, eu já entendi, mas meu irmão não entendeu ainda. Aí você fica assim, caramba, mas é que ele não entendeu. Aí a gente fica bravo, né? Vamos lá, será que, né, não tá entendendo, não tá de dar uma bica, né? Ele fica assim, vamos, filho, reage, né? Então, e a gente não pode, olha o fruto do Espírito dizendo pra gente, cada um tem o seu tempo. Vamos aguardar, vamos ter paciência. Amém? Próximo fruto? Amabilidade. Amabilidade, benignidade aqui. É atitude de acolhimento, solidariedade e doação ao próximo.
Próximo fruto. Bondade. Bondade. Leva a dar graças ao Senhor. Ai, que lindo como a gente começa a refletir da bondade de Deus em nossas vidas. Ah, como é maravilhoso. A gente começa a dar graças. A gente às vezes fica olhando só pra frente aquilo que a gente não tem ou que a gente precisa fazer. Mas a gente tem que parar e voltar para trás. O que aconteceu em nossas vidas? Né? Onde estamos hoje? Ah, Deus, como o Senhor é bom. Aleluia. Próximo fruto. Fidelidade. Fidelidade. É a decisão de perseverar, sendo mais fiel aos compromissos e deveres. Essa é a fidelidade. Próximo fruto. Mansidão. É a docilidade do modo de pensar, olhar, falar, agir, acolher, exortar e ensinar. Gente, isso é difícil. Difícil porque a gente, quando a gente tá na carne, que a gente às vezes é meio bocuda, nervosa, a gente não consegue ter esse fruto da mansidão. Porque a gente vai e fala, pá, né, dá bem na lata, às vezes é gostoso na nossa carne, mas não é o que Deus gostaria que a gente fizesse. Por isso que a gente precisa refletir. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu sou assim, eu sou sanguínea. E às vezes eu reajo. E aí você acaba desperdiçando um tempo que Deus tem de abençoar a sua vida por conta de desperdiçar de um fruto. Por quê? Porque você não foi mansa. Né? Domínio próprio, o último, leva a controlar os comportamentos e atitudes. É o desfecho, gente. Se a gente tiver os frutos do Espírito, se a gente procurar viver isso, porque não é fácil, é um desafio. O que vai acontecer? A gente vai ter o domínio próprio, para quando a gente ficar nervoso, perder as estrebeiras, a gente conseguir respirar, falar, Senhor, me ajuda, o que o Senhor gostaria que eu fizesse? Qual atitude o Senhor gostaria que eu tomasse? E aí sim a gente vai conseguir honrar a Deus. Se não exercermos os frutos do Espírito, estamos pecando, pois iremos ao contrário do que a palavra diz para sermos. Olha isso, irmãos. Então, se você não está exercendo esses frutos, você está indo pelo caminho contrário. Então, vamos vigiar, a partir de hoje, o que a gente faz, para que a gente possa colher das bênçãos do Senhor. Amém? Aí, vamos lá, vamos continuar indo mais um pouquinho, tá, irmãos? Gálatas 5, 24 a 26. Vamos lá. Depois, o 24 e 26 é logo na sequência dos frutos do Espírito, tá? Então, depois que fala dos frutos do Espírito, vem aqui. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com suas paixões e seus desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, logo na sequência, depois de Deus revelar aqui quais são os frutos, ele nos exorta e nos lembra. Não é assim para vocês viverem, irmãos. Não tenham inveja uns dos outros, amém? Aí vem aqui, Gálatas 6, de 1 a 10. Vamos lá, Gálatas 6, de 1 a 10. Aqui. Acharam? Vamos lá, vou ler do meu aqui, tá bom? Pra gente poder ir mais rápido. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. O que está dizendo? Pra gente ser manso. Então não é julgar o irmão. Ah, o irmão, você errou, você pecou. Então quer dizer que eu vou te dar, vou te exortar, vou falar assim, ó, tá vendo? Não é pra você fazer isso. Não era pra você fazer aquilo. Mas não. Deus fala pra gente ter amabilidade, pra gente restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, irmãos, em vez de ficar apontando o erro dos outros, a gente precisa se examinar. Ver se a gente realmente está agindo segundo a vontade do Senhor.
Porque é muito mais fácil a gente ver o erro do outro. É muito mais fácil, irmãos. Mas a gente não consegue se autoexaminar. Então a gente precisa vigiar nisso. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia do Espírito Santo, colherá a vida eterna. E não se cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aqui um ênfase na parte 6, no versículo 6, né? Na parte 7, 9 e 10, fala assim: pois o que o homem semear, isso também colherá. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não, há uma condição, se não desanimarmos. Gente, quantas vezes a gente tá para colher a nossa bênção, mas a gente não colhe porque a gente desanima, né? Porque as coisas não são fáceis. A gente desanima antes do final. E às vezes Jesus tá lá em cima e fala assim: menina, falta tão pouco. Ô rapaz, ô homem, mulher, veja aí. Falta tão pouquinho para você colher a tua bênção. Você vai desanimar agora. Olha onde você chegou. Portanto, aí na palavra diz ainda, diz no 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Aqui é a todos, não é só o teu pai, a tua mãe, teu irmão, teu vizinho. Não, é a todos, a todos. Especialmente aos da família da fé. Irmãos, aqui a igreja, o que a gente vive é realmente uma família. Não sei se vocês entenderam, mas somos sim uns pelos outros. O seu problema é o meu e o meu problema é o seu. Eu nunca vou me esquecer. E sempre peço a Deus para me lembrar que uma das atitudes mais lindas, foi quando eu soube que vocês fizeram um relógio de oração pela minha família quando estávamos no Covid. Eu não sei se minha mãe soube disso, mas essa igreja aqui, mãe, fez um relógio de oração. E sabe o que significa um relógio de oração? Cada um escolheu 1 hora do dia para orar por nós, para que a gente conseguisse vencer a nossa luta. Então a gente não ficou 1 hora sequer por dia sem oração, sem a proteção de Deus. Isso é viver a verdadeira união, a unidade. É lindo demais que possamos viver e fazer isso uns pelos outros, sempre, sempre. Então, para que possamos viver o poder da unidade, devemos estar de acordo uns com os outros. Amém? Temos que estar de acordo. Aí a gente vai viver a unidade. E como conseguimos viver isso? Praticando os frutos do Espírito. Então a gente se missou que é os frutos do Espírito, certo? Sem os frutos do Espírito, sem essa prática dos frutos do Espírito, não tem como a gente servir uns aos outros. Não tem como. Quando não obedecemos e vivemos o fruto do Espírito, estamos muito mais suscetíveis a pecar. E quando obedecemos, as consequências é colher o melhor desta terra. As bênçãos virão sem medidas e sem esforços. Por quê? Porque é muito mais fácil. Não, você está com uma luta, você está orando, eu estou com você junto, a gente vai conseguir isso muito mais fácil. A sua carga vai ficar muito mais leve, porque estarei com você, você estará comigo. Faz muito mais sentido. Amém? É isso que Jesus quis mostrar pra gente. O que é ser igreja? O que é ser unidade? Quem quer colher o melhor dessa terra, irmãos? Quem quer colher o melhor dessa terra? Quem quer viver o melhor que Deus tem nessa terra pra gente? Ah, irmãos, eu vou ler aqui só mais um. Isaías 1. Vamos lá para Isaías. Isaías 1, 18 e 19. Aqui. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura,
como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Isso diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Ensina-nos, Pai, a cada dia sermos verdadeiros com Sua palavra, vivermos intensamente. Ensina-nos, Senhor. Ah, Deus, e por fim, eu tenho um pedido aqui especial. Eu gostaria de chamar o meu sogro, meu pastor, porque ele tem uma voz de trovão maravilhosa. E ali Deus também falou no meu coração que ele fizesse pra gente, primeiro ajudasse a gente com um louvor bem lindo, que eu vou te falar qual que é. E na segunda situação, orar pelo desfecho dessa campanha, desse mês de novembro. Porque foi uma campanha muito preciosa. E creio que Deus conseguiu trazer para os irmãos muita vida nessa palavra. Amém? Mas antes disso, eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos. Esse louvor, eu gostaria também que a gente não louvasse só por louvar. Eu gostaria que a gente entendesse que essa palavra, o que esse louvor diz, o significado dela. Então, eu vou falar para que a gente realmente entenda o que a gente está louvando. Que a gente nunca mais louve somente cantando. Que a gente realmente adore. Amém? Olha lá. E vocês vão saber qual que é o louvor. Amém? Vocês já vão entender. Então fechem os olhos e abram a mente, o coração. Em nome de Jesus. O louvor diz assim: ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo me adorasse. Ah, se meu povo me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel, irmãos, e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Aleluia, Senhor.